Na minha opinião, a reforma Congressos tem que preocupar muito. Bastidores do Poder. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Bastidores do Poder. Aqui a gente comenta, discute o que foi notícia durante a semana e também tenta analisar, o que vai ser notícia na semana que vem. Comigo mais uma vez está a Zezé de Lima. Olá, Zezé, seja bem-vinda. Olá, Marcão, olá a todos que nos assistem, muito obrigada. Vamos que vamos. Vamos lá. E a gente já começa com uma entrevista, a gente vai discutir as questões, as mudanças eleitorais que estão sendo propostas no Congresso Nacional. E para isso a gente está recebendo o professor de Direito, o Ricardo Vita Porto. Ele também é advogado, especialista no direito eleitoral, pós-graduado na área e também é membro da OAB, que faz parte ali de um grupo, que coordena justamente isso, os estudos sobre a legislação eleitoral. Ricardo, seja muito bem-vindo ao Bastidores do Poder. Obrigado a você, Marcos Andrade, Zezé, é sempre um prazer estar aqui com vocês e poder participar. Doutor, para começar a nossa conversa, a gente tem uma proposta de emenda à Constituição que está em processo, está em andamento na Câmara dos Deputados, sob a relatoria da Renata Abreu, e nesse tem uma questão muito polêmica que é relativa ao distritão, que seria ali a indicação. O partido político teria uma lista fechada ali por estado, e assim aqueles candidatos com um nome mais forte, aqueles candidatos com mais dinheiro para a campanha, eles acabariam sendo beneficiados pelo distritão. Então eu queria e a outra proposta que a gente também tem em andamento, é uma que provavelmente a relatoria fique com a deputada Margarete Coelho, do PP do Piauí, e aí também vai discutir outros pontos da legislação eleitoral. Por que tantas discussões assim, Antes da gente começar a destrinchar cada projeto de lei, e ver cada tópico, por que existem tantos pontos, tantas discussões em andamento neste momento sobre o sistema eleitoral brasileiro? O sistema eleitoral está passando por está desatualizado, a gente precisa ter uma legislação eleitoral mais moderna, ou o senhor acha que os políticos atuais estão trabalhando, principalmente nessa questão do distritão, para beneficiar aqueles que já estão nos cargos que ocupam? Olha, na verdade, primeiro eu quero dizer que a gente se surpreendeu com a notícia de que estaria já para votação um novo Código Eleitoral com mais de 900 novos artigos. Vou dar um exemplo. Quando o Congresso Nacional foi discutir o novo Código Civil, depois o novo Código de Processo Civil, isso tramitou durante anos, Foram feitas audiências públicas, foram ouvidas professores, a própria sociedade, houve uma ampla discussão a respeito disso e principalmente dos impactos dessas mudanças. E com esse novo Código Eleitoral, ele tramitou quase que secretamente na Câmara dos Deputados, São 900 artigos. Eu, por exemplo, que advogo há mais de 20 anos na área, foi muito difícil, inclusive, conseguir o texto, quanto a isso. Então, infelizmente, não houve nenhuma discussão e parece que a intenção seria se aprovar a toque de caixa, sem que a sociedade possa aí se manifestar. E por incrível que pareça, Marcão, quando você fala o nosso sistema precisa ser reformulado, eu defendo que não. Nós precisamos parar com essa mania de cada ano ímpar se alterar a lei eleitoral. Nós temos uma lei de 1997, que quando ela foi criada lá no governo Fernando Henrique, a ideia é que ela fosse uma lei única para todas as eleições dali para frente. Infelizmente não é isso que aconteceu. A cada ano ímpar se aprova um pacote de novas regras eleitorais. E o pior, essas regras eleitorais sempre vão no sentido do quê? De se restringir a propaganda eleitoral,
Hoje, parece que é quase secreto fazer propaganda eleitoral, né? Nós já tivemos a diminuição, antigamente a gente tinha campanha eleitoral de 3 meses, agora só 45 dias, não pode mais faixa, não pode sequer pintar mais muro, né? Então, uma legislação muito restritiva. E, sem sombra de dúvida, a intenção dela é se criar uma reserva de mercado para aqueles que já são conhecidos, para aqueles que já são eleitos. Então, me parece que nós temos uma legislação hoje no Brasil, com exceção dessa questão da restrição da propaganda eleitoral, uma legislação boa, efetiva, né, que consegue bem controlar a legitimidade do processo eleitoral contra fraude, contra corrupção, contra o chamado abuso de poder. E me parece que essas inovações que estão sendo discutidas atualmente no Congresso vai na contramão daquilo que a sociedade quer, que é a maior transparência nas campanhas eleitorais. Bom, doutor Ricardo, é Zezé de Lima falando. A gente está falando, nesse caso, do Código Eleitoral, que foi relatado já, na verdade, pela Margarete Coelho, uma deputada muito próxima do presidente da Câmara, Arthur Lira. Esse código, ele trata das pesquisas eleitorais, colocando aí uma data limite para que as pesquisas possam ser divulgadas, e reduz o poder do TSE de fiscalização das contas dos partidos e também uma série de práticas que a Justiça Eleitoral, aí no caso foi a Justiça Eleitoral, acabou proibindo, tipo boca de urna, fazer campanha nos dias, usar o alto-falante no dia da campanha, tudo isso cairia. Praticamente, nesse pacote, como é que o senhor vê, o que o senhor acha que vai impactar e o que o senhor acha de bom, né, nessas mudanças que estão sendo propostas aí nesses 900 itens? Uma coisa, minha experiência enquanto jornalista que cobre eleições desde 1990, é que é muito difícil para a gente absorver todas as regras. E é uma época que a gente vive extremamente inseguro, porque todo ano tem regra nova e todo ano a gente anda numa saia justa para não cometer nenhum crime, não correr risco de ter a TV fora do ar, a rádio fora do ar, a edição do jornal impresso suspensa. Então, fala para mim um pouco disso tudo. Essa pesquisa, o senhor considera censura? Ela só poder ser divulgada até a antivéspera? Zezé, primeiro eu vou confessar aqui para você que eu estou torcendo que isso não seja aprovado, né? E se for aprovado na Câmara, também continuo torcendo para que não seja aprovado no Senado, né? Primeiro porque a gente não vai ter tempo para se adaptar, né? As mudanças seriam muito drásticas, né? E volto a dizer aqui, o nosso sistema eleitoral, pelo menos no que diz respeito à legislação eleitoral, ela é uma das mais avançadas no mundo, né? Então, me parece que quando se é apurado algum desvio, se coloca a culpa na lei, né? E não é isso, né? Na verdade, a culpa são das pessoas, né? Então, eu estou plenamente, como operador do direito, como advogado militante na Justiça Eleitoral, eu estou absolutamente convicto de que a legislação eleitoral ela é muito boa, né? E se aprovar alterações, sempre acaba sendo meio casuístico, né? Com relação a essa questão da pesquisa eleitoral, né? Esse é um tema muito polêmico, nós temos que realmente confessar, né? Porque as pesquisas não batem, né? Porque parece um determinado uma determinada intenção de voto, que depois ela não se verifica no momento da apuração. Evidentemente, existem institutos sérios e institutos menos sérios, né? Agora, a gente precisa lembrar que também o eleitor brasileiro deixa muitas vezes para fazer a sua escolha nos últimos dias, né? Isso é natural, isso é da nossa natureza. Então, talvez essa não correspondência
entre a intenção de voto apurada ao longo do período de campanha eleitoral e o resultado final, talvez diga respeito a isso. Muitas vezes ele está cansado de saber e conhece pessoas que, na hora H, decidiram, né, em quem votar, né? Lembrando que pesquisa eleitoral é uma fotografia daquele momento, né? Agora, essa proibição, né, e o Código Eleitoral traz essa proibição de divulgação das pesquisas até a antevéspera da eleição, né? Então, poderia aí a eleição no domingo ser publicado pesquisas até a sexta-feira. Me parece que isso pode, inclusive, ser considerado inconstitucional, né, pelo Supremo Tribunal Federal, no momento que viola um dos princípios mais importantes, que é o acesso à informação, né? E acho absolutamente legítimo também, Zezé, que o eleitor se paute a isso, faça o voto útil, né? Talvez alguns políticos tenham crítica a isso, ao voto útil, mas o voto útil é importante, né? Até para você definir, né? Olha, entre aqueles que estão, né, realmente na disputa, qual seria, se não a minha opção primeira, mas pelo menos aquele que eu não gostaria, né, de ver eleito. Então, me parece que esse artigo é inconstitucional e vai contra o direito do eleitor ser bem informado, né? Então, por isso que, aí volto a dizer, né, eu espero que haja um amplo debate sobre isso, né? É isso que nós precisamos. Nós não precisamos criar novas regras eleitorais na calada da noite, né? Vamos discutir com a sociedade, vamos ouvir o que o eleitor quer, vamos ouvir os institutos de pesquisa, né? Para assim se aprimorar as coisas, não feito as coisas, as alterações correndo, né? Sem uma ampla discussão quanto a elas. Bom, nesse aspecto, pelo menos, o senhor enxerga uma briga judicial vindo na eventualidade desse item ser aprovado, fixando essa data limite para as pesquisas, né? É isso? Sem dúvida, sem dúvida. Agora, há também outros, esse não é o único ponto polêmico do novo Código Eleitoral proposto, né? Você mesmo colocou, há todo um enfraquecimento do sistema de fiscalização por parte da Justiça Eleitoral, né? Parece que quer se engessar a Justiça Eleitoral, né? E eu posso até dizer o seguinte, nós defendemos muitas vezes partidos políticos, nós defendemos candidatos, mas nós queremos uma ampla fiscalização, né? Que a regra seja fiscalizada e cumprida por todos, né? Então a Justiça Eleitoral tem que ter um mecanismo, até para não privilegiar quem faz as coisas erradas, né? Beneficiar quem faz as coisas erradas, né? Então, por exemplo, nós hoje vivemos num país praticamente o financiamento público de campanha, né? Depois que o Supremo Tribunal Federal proibiu as doações por parte de pessoas jurídicas, quem financia partido político e quem financia a campanha eleitoral, né, os candidatos, é recurso público, né? Então, isso, evidentemente, o gasto disso tem que ser fiscalizado pela Justiça Eleitoral. Então, qualquer norma que venha a afrouxar essa fiscalização, esse controle, com certeza ela vai de encontro aos anseios da sociedade. Bom, uma outra polêmica que está no ar, né, é em relação ao tal voto, o distritão, que é você eleger um deputado de acordo com com os mais votados. Recebeu mais votos, pronto, você conta quantas cadeiras tem para o Estado de São Paulo. Os mais votados do Estado de São Paulo entram, não tem mais proporcionalidade, não tem mais nada disso, é pura e simples a contagem. Como que o senhor vê o distritão como opção que está prevista aí na reforma proposta e relatada, aliás, pela deputada Renata Abreu, do Podemos? Exatamente. Sou absolutamente contrário a essa proposta. Importante explicar
que a gente tem atualmente o chamado sistema proporcional de apuração das cadeiras do Legislativo. Seja para vereador, deputado estadual ou deputado federal, o que acontece? Se soma todos os votos de todos os candidatos daquele partido, e aí vai se verificar que, olha, aquela legenda obteve 4, 3, 5 cadeiras, e aí vai ocupar essas cadeiras os 3 primeiros, ou 4 primeiros, ou 5 primeiros mais votados daquela legenda. Por que esse sistema é importante, né? Porque ele privilegia o voto dado ao partido político, né? Eu sei que muitas vezes o eleitor está descontente com o partido político, mas não existe a política sem partido, né? Não existe uma política individual, né? Nós, mais uma vez, temos aqui que repetir, devemos votar em projetos, em ideias, em plataformas e não nas pessoas individualmente, né? Então, é importante o sistema proporcional na medida do seguinte, olha, eu voto numa pessoa que ele não teve votos suficientes para se eleger, mas o meu voto foi aproveitado para a legenda do seu partido político, para pelo menos haja defesa das plataformas e das bandeiras daquela agremiação na Casa Legislativa. A proposta que é feita pela relatora, a deputada Renata Abreu, cria o chamado distritão. Primeiro, o nome está equivocado, né? Parece que distritão, parece que a gente vai implementar o voto distrital, né? Não é isso. O distritão é a mudança da apuração para o legislativo da forma proporcional, que aproveita os votos do partido político, para o sistema majoritário, ou seja, vai ser eleito aqueles mais votados. Num primeiro momento, parece que, olha, é razoável, né? Vai obter as cadeiras aqueles que tiveram mais votos. Mas aí nós vamos mudar um jogo da política, que é agora até em tempos de Olimpíadas podemos falar isso, a política tem que ser um jogo coletivo, né? Não é um esporte individual. Então, a proposta do distritão, ela muda do basquete para a ginástica olímpica, né? Porque aí o candidato ele vai disputar quase que sozinho, né? Porque independente do partido no qual ele esteja, ele vai acabar sendo eleito. Então, nós vamos o quê? Mais uma vez, enfraquecer os partidos políticos, né? E vamos favorecer o individualismo, né? Que é votar em pessoas e não votar em ideias, projetos e plataformas. Então, por isso, a minha posição pessoal é absolutamente contra e também esperamos que essa medida não seja aí aprovada e nem implementada. Ok. Doutor, só para encerrar, a gente está precisando ir para o intervalo, mas rapidamente, falar um pouco da questão das cotas, né? Tanto para mulher quanto para negro, das candidaturas de mulheres e negros, que dentro também do Código Eleitoral, dessas mudanças propostas nesse projeto que está sob a relatoria da Margarete Coelho, essas cotas devem acabar deixando de existir, né? Enfraquecidas, né? Elas não deixam de existir, mas são enfraquecidas, né? E essa é uma conquista que nós temos que aplaudir, né? A democracia é isso, né? Você dá maiores condições àqueles que não têm, né? Então, foi uma luta bastante dura para a implementação dessas cotas no que diz respeito à reserva de vagas, né, nas chapas e principalmente na reserva de recursos financeiros. Então, todo mundo caminha nesse sentido e nós não podemos aqui no Brasil dar um passo atrás. Então, por isso, também deve ser combatido qualquer tentativa de enfraquecimento da valorização das mulheres e dos negros na política. Quero agradecer a participação do professor de Direito, Ricardo Vita Porto, ele que é advogado, especialista em Direito Eleitoral e também faz parte da Comissão de Estudos Eleitorais e Valorização do Voto da OAB aqui de São Paulo. Doutor, muito obrigado pela sua participação e até a próxima. Muito obrigado, até a próxima. E agora a gente vai para um rápido intervalo e volta já já, não saia daí. Bastidores do Poder. Bastidores do Poder.
Estamos de volta com o Bastidores do Poder. Só queria deixar um ponto meio que eu acho que ficou um pouco esquisito, não ficou muito bem esclarecido do bloco anterior, que é em relação a essa questão das cotas eleitorais. Só para deixar bem claro, é que as cotas elas continuam, só que os candidatos eles podem agora transferir o valor para um outro candidato, né? Para apoiar um outro candidato, por exemplo, que não estaria nessa cota. Então é essa questão que está em tramitação no Congresso, no Código Eleitoral, referente às cotas, só para deixar bem esclarecido. E agora a gente vai virar a página e mudar de assunto. Nós vamos falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, que vale já desde setembro do ano passado, mas a partir de agora, desse mês de agosto, começa a mutar. E a gente está em contato com a advogada Maria José Cioto Lucas, ela que é membro da Associação Nacional de Profissionais de Privacidade de Dados e também da Associação Nacional de Advogados de Direito Digital. Doutora, seja muito bem-vinda ao Bastidores do Poder. Boa tarde a todos. Marcos Andrade, Zezé de Lima, seus espectadores. É um prazer estar com vocês falando desse tema super atual aqui para o Brasil. Doutora, nesse primeiro momento, eu queria que a senhora relembrasse, falasse um pouquinho sobre o que é a Lei Geral de Proteção de Dados, porque tem muita gente que não está se lembrando, como essa discussão ela já começou lá em 2018, começou a vigorar agora no ano passado, no mês de setembro, e a gente tem agora o início dessas multas. Eu queria só que a senhora relembrasse, o nosso telespectador sobre, em linhas gerais, o que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, tá certo. Vamos lá. É a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Não é qualquer dado. Então, não são os dados de computador em geral. São os dados pessoais. Por exemplo, eu sou uma cidadã, você também, seus espectadores também, certo? Nós temos dados pessoais que nos identificam, como o nosso nome, CPF, RG, o endereço da nossa casa e tantos outros dados pessoais, certo? O que acontece? O Brasil, lembrando o contexto dessa lei, tá? O Brasil ele quer participar da OCDE. O Brasil fez uma manifestação formal de que quer participar da OCDE desde 2017. E a OCDE, essa organização mundial, ela tem mais de 200 normas que os países que pretendem entrar têm que ter no seu país, têm que colocar em prática. E uma delas é a Lei Geral de Proteção de Dados para a privacidade dos cidadãos. No Brasil, então, a partir disso, desse interesse em entrar na OCDE, sancionou uma lei em 2018, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Levou 2 anos para entrar em vigência, quer dizer que as empresas enfim, as pessoas que lidam com dados pessoais tiveram tempo de se adequar, mas, assim, no Brasil, às vezes as coisas são deixadas meio que para a última hora. E, de repente, agora, em 1 de agosto, quando começaram as sanções, houve uma corrida muito grande em direção a buscar a implementação dessa lei nas empresas. Então, o movimento no mercado está bem grande agora. Então, essa lei busca proteger o cidadão. Bom, olá, nós somos Charás, eu sou a Maria José também. Olá, minha senhora. Prazer. Olha, um ponto que me intriga, e eu não sei se tem a ver com essa Lei Geral da Proteção de Dados Pessoais, é que várias vezes que eu entro no meu computador, vem aquele negócio, aquela mensagem, nós usamos cookies, você aceita, não aceita? O que é isso? Porque isso me dá a sensação de que tem alguma coisa a ver com proteção também. Tem a ver? Sim. Os nossos dados, eles são coletados de várias formas. Quando a gente vai a uma farmácia e dá o CPF, ou quando a gente usa o computador, por exemplo, faz um cadastro num site qualquer, ou apenas visita um site, qualquer um. E você tem lá uma barrinha que diz assim, temos cookies, veja a nossa política de cookies e aceite aqui, O que são cookies? Cookies são pequenos arquivos instalados no nosso computador ou celular ou equipamento que estejamos usando, e esses arquivos servem para coletar informações a nosso respeito no uso desse site. Por exemplo, que páginas acessamos antes e depois de entrarmos e sairmos do site, as páginas dentro do website, de qual produto
clicamos, né? Quer dizer que é uma varredura aí do nosso comportamento dentro do website. Isso é uma invasão de privacidade a partir da Lei Geral de Proteção de Dados. Por quê? Nós, como cidadãos e usuários do sistema, né, do website, temos o direito agora de consentirmos ou não com essa coleta de nosso comportamento. Então, os sites do Brasil, agora, das empresas, têm que se adequar para colocar uma opção de aceitação ou não desses cookies. Alguns cookies têm que ser usados necessariamente, senão o site não vai funcionar. Por exemplo, um site, um marketplace, em que eu quero comprar algum produto, o cookie serve para fazer funcionar aquele carrinho de compras e o pagamento. Então, alguns cookies realmente são necessários e essenciais. Só que outros, eles coletam o nosso comportamento. E esse que é o problema, né? Porque nossos dados depois são compartilhados com outras empresas, aí, Google Ads, né, que compartilha nossos dados com muitas outras empresas, e a gente perde o controle de onde nossos dados estão indo. O que fazem com eles? Para quem vendem, né? Existe uma indústria de venda de comportamento na internet do usuário, e é feito até um leilão, é algo bem complicado, complexo. É feito um leilão para ver qual é a empresa que vai comprar aquele grupo de dados, né? Então é algo muito invasivo. Olha só. Bom, como que você faz quando você está navegando? Como que você faz? O que você responde para esses sites? Porque às vezes eu acho que fica tão difícil, apesar de existir, né, a lei, apesar deles colocarem a pergunta, poucas pessoas sabem exatamente quais cookies pode permitir, quais outros não deve permitir. É um emaranhado de coisa. Olha, eu, para falar a verdade, é até vergonhoso que eu vou falar, eu aceito tudo, porque eu não sei o que responder. Olha, Zezé, posso te chamar de Zezé? Eu também sou chamada de Zezé, normalmente. É o seguinte, antes da Lei Geral de Proteção de Dados, eu mesma não sabia o que significavam cookies. Então, você imagina, né, que uma pessoa que é leiga, né, eu, por exemplo, estou estudando muito sobre isso, eu estou já entendendo como é que funciona. Mas a pessoa leiga, usando a internet, por exemplo, minha mãe, de repente uma pessoa que não tem o conhecimento do sistema, né, qualquer leigo, por exemplo, não vai saber o que é um cookie. Só que o que acontece? Os sites, eles tentam explicar de alguma forma. Esse site coleta cookies, são pequenos arquivos, né? Porque, assim, a dinâmica e a extensão desse uso, para que serve, os leigos não entendem. E o que acontece? A Lei Geral de Proteção de Dados, ela prevê, ela estabelece que tem que existir transparência para o usuário. O usuário tem que saber o que é um cookie, para que serve, quais existem e quais eles aceitam, eles são aceitos ou não. E, para isso, os sites têm que estar muito adequados à lei. E a maioria das empresas não estão adequadas ainda. A maioria não está adequada. O que acontece? Que você vê, então, uma notícia genérica. Usamos cookies, ok, entendi, vai em frente, né? Mas a partir de agora, a partir de 1 de agosto, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados pode passar, então, a fiscalizar e a multar essas empresas. Só que, no primeiro momento, a ANPD já divulgou que a agenda regulatória dela é para assuntos mais educacionais, é para conscientizar a população sobre seus direitos, o que é que tem que ter nos sites, como é que tem que funcionar essa lei. Para que se crie uma cultura no Brasil, porque nós não temos essa cultura de privacidade no Brasil. Muito pelo contrário, o brasileiro gosta de se expor, né? Tem uma rede social em que ele coloca suas fotos e mostra sua vida, muitas vezes em páginas abertas, né? Sem privacidade alguma. E para mudar essa cultura, vai demorar um pouquinho. Então, a ANPD, no primeiro momento, pretende fazer uma ação educacional para depois passar a, então, fiscalizar e multar. É claro que se houver alguma denúncia, né, alguma violação grave de vazamento, privacidade de dados, ela vai atuar. Mas, primeiro, a gente tem que criar a cultura da privacidade de dados que realmente não existe no Brasil, embora o Código de Defesa do Consumidor e o Marco Civil da Internet já tenham disposições sobre isso, mas que não foram muito específicas, né? No contexto geral aqui do país. Mas agora a coisa vai mudar para melhor, se Deus quiser.
Doutora, seguindo aí o que a Zezé perguntou, né, até pegar uma frase dela, eu vou aceitando tudo, é uma cultura do brasileiro mesmo, né, como a senhora falou também, que o brasileiro não está muito acostumado com essa questão de proteger os seus dados, né, e a gente vê, por exemplo, uma questão não só em proteger os dados, em passar informação a mais, né, que de repente nem precisava passar essas informações, vai lá, preenche o formulário, coloca até o tipo sanguíneo se for necessário. Quando você cria uma conta em algum aplicativo, em alguma rede social, né, sempre tem o contrato, né, entre a empresa e o usuário que mostra ali os termos de serviço, né? E o brasileiro não tem o costume de ler esses, até mesmo porque são textos grandes e muitas vezes a pessoa passa. Vamos ser sinceros, né? Até eu também passo sem ler muita coisa e vou aceitando. Qual é o risco que a gente pode enfrentar, né? E acabar encontrando ao fazer isso, ao aceitar esses termos sem ler, sem saber qual é o contrato, né? Exato. Então você falou certinho. No site existe o termo de uso que na verdade nada mais é do que um contrato. Ali o website mostra o que é que ele está oferecendo para o usuário, às vezes é só um site de visita, mas pode ser um site que ofereça serviços, né, ou possibilidade de compras, etc. E nos termos de uso vai constar tudo o que vai acontecer ali com esse processo de compra, de uso do site. Só que ali vai dizer também, e também na política de privacidade, ou no aviso de privacidade, quais os dados são coletados e para que são coletados. Hoje em dia, então, a partir da Lei Geral de Proteção de Dados, isso tem que estar muito específico, muito transparente, mas não é o que temos visto. E o que acontece quando a gente vai aceitando, né? Aceita tudo. A gente está com os nossos dados espalhados por muitas empresas que não sabemos quais são, muitas vezes fora do Brasil. E o que acontece? Por exemplo, quando você usa um site sei lá, qualquer marketplace que tenha seu servidor na AWS, por exemplo, que é um cloud, né? Uma nuvem que a gente chama, né? Provavelmente isso vai estar fora do país, vai estar nos Estados Unidos ou na Europa, transitando em outros países. E o que acontece? Qual que é a gravidade disso, né? Países totalitários, por exemplo, podem exigir das empresas internacionais que elas forneçam os dados que elas capturaram através do website. E uma empresa internacional ela vai seguir a lei do seu próprio país, certo? Então ela não vai proteger, por exemplo, o usuário, não contrato que ela tenha no website com o seu usuário, ela vai seguir a lei do país onde o dado foi enviado, né? Isso é uma invasão de privacidade que a gente não sabe nem o tamanho da consequência no futuro, né? Então, a gente, nessa questão de ir aceitando, a gente está correndo o risco de estar com os dados expostos em muitos lugares. E até, às vezes, eu, mesmo sendo advogada, eu penso que a nossa geração, essa geração de hoje, já está tão exposta com os dados em tantos locais que a gente já não tem mais o controle. A lei visa que a gente tenha o controle, chama-se autodeterminação informativa. Eu posso ter o controle e poder optar em querer ou não divulgar meus dados para alguma empresa ou não. Só que, como nós estamos hoje, né, no Facebook, nas redes sociais, no WhatsApp, nós temos dados por todos os lados. Então, essa é a consequência da nossa exposição. E veja que interessante. Supondo que você, né, Zezé, ou você, Marcos, não tenha conta em rede social alguma, nem Facebook, nem Instagram, qualquer outra. Mas aí você está num website comprando lá um tênis para corrida, seja lá o que for. Só que nesse website tem lá um ícone, que é do Instagram ou do Facebook, né? Mas você não tem conta. Não importa. Uma vez que você clicou e acessou o site, seus dados são compartilhados com o Facebook e com o Instagram. Quer dizer, mesmo que você não queira essa invasão, você está já sendo invadido. Então, prestem atenção, quando vocês entram num website, tem lá um ícone, vocês já estão sabendo, certo? Que vocês estão tendo dados escolhidos por essas empresas. Ah, mas que bonitinho, hein? Vou te contar. Olha, é terrível, né? A gente tem visto, bom, ultimamente nós recebemos assim informação sobre hackeamento de dados praticamente toda semana. E são milhões de dados que são vazados, né? São hackeados e são vazados, Deus sabe para onde. E aí dados desse tipo, de CPF, que o cara pode cometer uma fraude no teu nome, facinho, facinho.
O que acontece com isso, com assim, mesmo com o governo, porque tem bancos do governo que são hackeados. O que a gente pode fazer? Na verdade, o que acontece é que o Brasil tem sido um dos países mais visados para ataques de hackers, né? Porque nós não temos uma segurança muito robusta em questão de cibersegurança e os criminosos aproveitam essa oportunidade. Tanto que vemos que, por exemplo, tribunais estão tendo os bancos de dados invadidos, laboratórios famosos e grandes hospitais com esse problema e muitas organizações com esse problema. Quando os dados são vazados, a exposição dos dados daquele cidadão, ela causa um impacto que pode ser muito grande, né? Um criminoso pode abrir uma conta bancária, criar uma empresa, criar dívidas em nome, né, da pessoa que foi vítima, e muitas vezes a pessoa fica sabendo só muito depois, quando chegam cobranças, né, uma ação judicial, e isso então é muito, muito grave. Quando a gente percebe que tem uma invasão, muitas vezes a gente não sabe, mas quando descobre, né, que tem um vazamento dos nossos dados, a gente procura, então, eu como advogada procuro orientar, faça um BO para resguardar aquela informação de que você soube que houve uma invasão aos seus dados, né, e se, por exemplo, uma empresa for aberta a partir de então, não é a sua empresa, é a empresa de um criminoso, então é uma fraude, né? A gente tem que se resguardar e dessa forma, mas é muito precário, né? Ter, assim, tem que fazer isso, sendo que nossos dados estão aí para criminosos, né? É uma questão muito grave e o Brasil precisa, eu acho que investir mais aí em segurança, cibersegurança, porque senão a gente vai estar constantemente sendo atacado e é um dos países mais atacados do mundo hoje. Foi importantíssimo saber de tudo isso que está acontecendo. Eu vou ficar mais atenta agora e espero, sinceramente, que todos que estão aqui junto conosco nesse programa também fiquem mais atentos. Muito obrigada. Eu que agradeço, muito obrigada por estar com vocês, aqui foi um grande prazer. Bastidores do Poder. Bastidores do Poder. Estamos de volta com Bastidores do Poder e agora a gente vai falar sobre um aspecto econômico, que é a tributação, a reforma tributária que está em discussão no Congresso e tem uma classe que são os médicos que estão bastante receosos com essas propostas de mudanças, porque podem passar a pagar ainda mais impostos. Para conversar com a gente sobre esse assunto está a Júlia Lázaro, ela que é sócia e fundadora da MITFOX Soluções Financeiras e Tecnológicas. Júlia, seja muito bem-vinda ao Bastidores do Poder. Muito obrigada. Espero contribuir com esse tema tão crítico que surgiu para a classe médica. Doutora, um dos principais problemas, né, que a gente encontra nessa questão da reforma tributária em relação aos médicos é justamente a pejotização também da classe, né? Então tem muito médico que trabalha como pessoa jurídica e que aí vai acabar precisando pagar um imposto muito maior. Então eu queria que a senhora explicasse para a gente, né, como seria essa tributação, qual é a proposta e o quanto impactaria na vida de um médico, até se a senhora conseguir citar alguns exemplos, né, financeiros, numéricos, para a gente conseguir ter ficar mais próximo da realidade, né, conseguir pensar melhor nesse assunto. Então, eu queria que a senhora esclarecesse isso para a gente. Óbvio, vamos lá. Então, vamos lá. Primeiramente, acho que é importante situá-los do cenário atual, quando você fala sobre a pejotização do médico. Isso realmente acontece e hoje, em torno de 85% dos médicos dos médicos e das médicas, navegam com a constituição de um CNPJ. Eles precisam da abertura de uma empresa para poder prestar o seu serviço médico. Grande parte deles navegam com a parte do lucro presumido, que também é o que está sendo discutido nessa reforma.
E então essa característica da pejotização do médico, quando a gente está falando em relação à reforma, ela vai ter um impacto relevante e sim, eu vou buscar tentar mensurar para vocês, trazer em casos reais para que vocês entendam o impacto que vai acontecer de fato. Mas, primeiramente, eu queria só elucidar alguns pontos em relação ao tipo da proposta que está em trâmite, né? Lá nessa questão que foi feita, essa proposta pelo Paulo Guedes, o ministro. Então, o primeiro ponto, ele está pedindo uma revisão do imposto de renda da pessoa física, a qual, entre parênteses, não é diretamente a classe médica, mas a todos os cidadãos, mas que, do meu ponto de vista, é justa esse ajuste da tabela, e eu acho que esse assunto até para um outro tema, mas que nesse ponto eu acho que faz sentido o que está sendo discutido. O imposto de renda da pessoa jurídica, esse também está sendo discutido nessa reforma. A tributação dos dividendos, que é uma parte também questionada para o efeito, né, o impacto direto no médico, e também a questão da CBS em substituição da PIS e COFINS. Então, esses itens que estão sendo discutidos pela reforma tributária afetam diretamente um médico em quais quesitos e aonde a sociedade até brasileira, a Associação Médica Brasileira, está entrando com um pedido de revisão, de entendimento e detalhamento dessa reforma. O que acontece, Marcos e Zezé? Especificamente em relação a essa questão do PIS e COFINS, vai ter um impacto direto. E dos dividendos da tributação vai ter um impacto direto, ok? E atrelando a caso real, eu vou falar que recentemente foi feita uma pesquisa, né, uma pesquisa sobre a demografia médica. Foi feita o Conselho Federal de Medicina, em parceria com a Universidade de São Paulo, da USP, para enumerar e entender o mapeamento de como que o médico navega. Então, ele navega com aproximadamente 4 fontes de rendas, desde prestação de serviço em hospitais, também em coworkings médicos, com os seus convênios, e eles navegam através da pejotização. Isso implica que um médico tem, em média, ele recebe R$20 mil por mês. Essa é a média que está divulgada nessa pesquisa, tá? E agora eu vou falar, baseado nessa média, quais seriam os impactos. Então, um médico que ganha esses seus R$20 mil por mês, hoje, atualmente, ele paga de imposto de alíquota efetiva do seu faturamento em torno de 11%, tá? No lucro presumido. 11% referente aos impostos da esfera federal. Se você pega, por exemplo, a cidade de Campinas, que é um médico que navega aqui, você soma mais 5%, que, aliás, esse imposto municipal e o ISSQN fixo, o ISSQN, ele é um dos maiores aqui de Campinas, um dos maiores no Brasil. Então, essa soma total, ela dá em torno de 16,33%. O que essa proposta está falando, né, da CBS, que seria essa contribuição social sobre operações de bens e serviços que entraria em substituição? Ela tá na prática, aumentando em torno, depois de alguns ajustes de IR, em torno de 10 pontos percentuais. Então, se ele pagava 16%, eu estou falando que agora ele vai pagar 26%. Inacreditáveis, 26%. E aí, o que essa CBS propõe? E o que o Guedes alega, né? Que esses 12% ele pode reduzir. Ele poderia ser reduzido, mas quando a gente está falando de médicos prestadores de serviço, qual é o ponto que não agrega e não reduz a base deles? Teriam que ser créditos que viriam tanto de prestadores de serviço para esta PJ médica ou também a questão de fornecimento de insumos. O que um PJ médico simples que presta serviço nos locais de terceiro, ele acaba não usufruindo disso, ele não tem direito a essa redução de base. Então, na prática, ele já vai ter um incremento de 10%, o que, do ponto de vista de valores absolutos, a gente está falando de R$ 1.500 a mais pago de imposto só nessa medida. E atrelada a essa medida, que também vai ter um efeito, que é a questão dos dividendos. Então, o médico foi lá, faturou os 20 mil,
pagou o imposto em torno de 3 mil hoje. Somou-se mais 1.500 dessa nova medida, já pagou quase em torno de R$ 4.500. E ele paga também outras despesas dentro dessa PJ médica, que eu estou dizendo assim, outras despesas como, por exemplo, uma contabilidade para fazer a manutenção dessa empresa médica. Ele também tem um marketing médico, por exemplo, vamos lá. E ele faz a demonstração de resultado dele, que seria, ele vai abatendo as despesas dele no final. Ele tem o Prolabore dele também e tira o lucro dele. A hora que ele for fazer isso, antigamente o dividendo não era tributado. E essa nova proposta também vem com esse adicional de tributar em 20% a distribuição do lucro, que no caso do médico vai ter esse impacto. E também iria até, né, isso se estende a dividendos de quem é investidor de bolsa e etc. Mas, na realidade do médico, ele vai estar adicionando mais um percentual de imposto em torno de 15%. Então, na prática, gente, eu vou fazer a somatória do impacto. Se ele saía de em torno de 16%, ele está indo para aproximadamente inacreditáveis 40% de imposto de alíquota efetiva. Tá, 40%. Mas me parece que esse assunto já está em discussão lá com o relator, que é um tucano, o deputado Samuel, esqueci o sobrenome, gente, minha memória está péssima. Isso já está sendo tratado pela relatoria da proposta ou é apenas, nesse momento, uma briga dos médicos para conseguir trazer isso daí à razão, né? Esses números à razão? Essa proposta, ela está sendo discutida. A Associação Brasileira Médica, ela entra com um pedido de revisão para explicar exatamente dessa questão do prestador de serviço médico. E com esse pedido vai ser estudado, porque ela ainda passa por outras etapas, né, para modulação da proposta final. Então, assim, respondendo a sua pergunta de uma forma objetiva, isso está em trâmite, estão sendo consideradas algumas classes, não somente a médica, que está colocando o efeito de passar de uma tributação de 16% de alíquota efetiva para 40%, então isso está sendo discutido. É isso. Eu queria agradecer muito a participação, então, da doutora Júlia Lázaro, ela que é sócia e fundadora da Mitfoco Soluções Financeiras e Tecnológicas, que nos ajudou aqui a debater, né, um dos pontos da reforma tributária que está em tramitação no Congresso, que é essa questão aí dos médicos, né, dos impostos pagos pelos médicos. Muito obrigado e até a próxima. Muito obrigada, até a próxima. E agora a gente vai para o último intervalo e volta já já, não saia daí. Bastidores do Poder. Bastidores do Poder. Estamos de volta com o Bastidores do Poder, o último bloco. Eu não lembro se eu falei, Zezé, no começo do programa, que a Rose Guglielminetti está de férias, né? Por isso que ela não está aqui conosco hoje. Então, só para prestar esse esclarecimento também ao nosso telespectador. Zezé, e aí, o que vai ser notícia na semana que vem, hein? Olha, todas essas reformas aí em votação, né? A Câmara voltou assim com uma gana de votar coisas que a gente nem sabia que estavam tão prontas para serem votadas, como colocou o nosso primeiro entrevistado, falando lá do Código Eleitoral, das mudanças eleitorais. Tem a questão da reforma tributária, que continua rendendo muito assunto, né? A gente tem Celso Sabino, que é o deputado tucano, que eu não me lembrava o nome, relatando, e uma dificuldade enorme em encontrar consenso. Agora, eu acho que outra coisa que vai ser interessante também, acho que isso já se materializa na semana que vem, é a ida da ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, saindo da segunda turma do Supremo e indo para a primeira turma do Supremo, para o lugar do Marco Aurélio de Mello.
Quem pleiteou essa mudança foi o Edson Fachin. Ele queria ir para a primeira turma, porque eu acho que ele está cansado de levar pau lá na segunda turma com o Gilmar Mendes e companhia, mas a Carmen Lúcia também pediu e tem direito o mais velho. Então vamos ver o que vai acontecer. O novo ministro do Supremo, que a gente até esse momento não tem motivo para achar que não será o André Mendonça, apesar da relutância do Senado, né? Deve ocupar o lugar dela lá na segunda turma. Então olha só que vai ser, tadinho do Fachin. Fachin, Gilmar Mendes, Lewandowski, Cássio Nunes e o André Mendonça. É brincadeira. E Zezé, a gente tem essa questão, né, essa queda de braço institucional entre o presidente Jair Bolsonaro e os ministros do Supremo, do TSE, né, principalmente o Barroso e também o Alexandre de Moraes. Em um minutinho, Zezé, a gente vai ter que ter paciência essa semana? Existe uma expressão em inglês que fala assim, never a dull moment. Dull é quando você tem a faca que ela está cega, sem corte. Isso, então, nunca uma faca sem corte, é sempre no fio da navalha aqui no Brasil. Eu passei muita tensão a semana passada inteira com o enfrentamento aí que a gente vê entre executivo e judiciário, e acho que isso daqui só tende a piorar nessa, na outra semana, até o momento que desandar de vez. Para onde, não me pergunte que eu não sei. É isso. Zezé, então é isso. Até uma boa semana para você, um ótimo domingo e um beijão. Um beijo, Marcão. Olha, um ótimo domingo para todos vocês também, para você, Marcão. E semana que vem tem Rose. Espero. Tchau, pessoal. É isso aí. Eu quero agradecer muito a sua companhia, a sua audiência. Fique conosco durante toda a semana. Lembrando que também você pode ficar bem informado em bandmulti.com.br, no blog da Rose, e você vai então seguindo bem informado aqui na Band. Uma ótima semana e até mais. Tchau, tchau.